Aí, ó, é quarta-feira, 19 horas, Bahia e Nacional, né? 19 horas, jogo cedo. Ó, a Bahia não botou a estrela do Vitória, que isso, hein? Não faça mais isso não, viu, Bahia? Os caras ganharam lá o brasileiro. E aí, ó, botei estrela de ninguém aí, irmão. Porra, irmão. Não tem estrela de ninguém antes que o Náutico Mas reclame. depois de 100 anos, os caras ganham o título e não... Pô, bota estrela lá do O São Paulo tem mesmo mundo de estrela, falou, não botei também, não. Aí por isso que o Botafogo veio, botei a minha no escudo. Eu quero ver ele não botar agora. Pronto, tá no escudo aí, ó. A estrela dele. Mas sequência de jogos 7 da noite, inclusive da Colômbia também 7 da noite. E lá pra gente vai ser, acho que é 2 horas antes na Colômbia. Tem 2 horas. Eu só não sei se é pra mais ou pra menos. Se for pra menos, o jogo é 5 da tarde pra gente lá na Colômbia. Porque 19 horas, mas tá aí. Nacional. 19 horas lá agora, 2 horas a menos. Então vai ser. Então 5 da tarde. Massa. 5 da tarde. A gente abre a live meio-dia. Pois é. Mas é sequência pesada, né? Sequência pesada de jogos do Bahia. Já vinha de uma sequência pesada de Palmeiras e Botafogo. Você saiu muito bem, né? Palmeiras e Botafogo com a Copa do Brasil no meio dessa sequência. Flamengo, 2 jogos de Libertadores e o Clássico Bavi. Tem se saído bem nessa sequência o Bahia. Passou bem do Palmeiras, passou bem do Botafogo. Aí continuava a vencer em casa a equipe do Atlético Nacional, Flamengo, o Atlético Nacional e Vitória. Aí depois eu acho que dá até uma respirada melhor. Tem um jogo de Copa do Brasil que dá pra dar uma rodada depois de ter vencido. O Bahia deve rodar a equipe novamente. A partida contra o Grêmio lá. Eu nem lembrava desse jogo. A gente vai estar 11 da manhã. Eu falo, não lembrava. 11 da manhã a gente vai estar lá. 11 da manhã. Cara, café da manhã com pouco. Chegaremos no sábado, né? Chegaremos no sábado. Domingo tem live 9h da manhã, mais ou menos. Vou me picar pra Gramada, viu? Ô, irmão. Só me encontre... Eu vou chegar aqui, ó, Porto Alegre é churrasco. Você vai abrir a live com uns espetinhos de 8 da manhã, irmão? Então, eu só vou dar meu bom dia 10h45. 10h45, bom dia, pessoal. Eu tô imaginando um jogador que acorda tarde. Até pra logística, você faz o quê, velho? Até pra perguntar pra Chalegre depois. Jogo 11 da manhã, você faz o quê? Café da manhã, você não almoça. Você não almoça, né? 10 da manhã ou 9 da manhã, você não almoça. Depende. Às vezes os caras botam arroz, uma alimentação, tipo macarrão, alguma coisa assim, uma dúvida pra bater um carboidrato, tá ligado? Ô, Felipe, sábado de noite, entrevista com o Chalegre no Hotel do Bahia, viu? A gente vai tirar todas essas dúvidas. Pronto. Não, dá pra gente arrumar essa entrevista com o Ícaro antes até, pô. 25 dias aí até lá, pô. Pode ser lá do hotel. Daqui a pouco até Medellín. Ou não é no hotel de Medellín. Medellín lá, no hotel de Medellín. Manda. Desce Alegre aí. Ou então, Márcio pergunta pra Ícaro aí agora logo. Porque que é irmão, poupa a gente aí logo. Pô, pergunta aí, Márcio. Porque é uma dúvida, pô. Você faz o quê? Você faz uma refeição? Você faz um café da manhã? Você faz um café da manhã reforçado? Eu lembro de um jogo que teve pela manhã. Acho que Ícaro que chegou a falar disso. É almoço? De dar um macarrão pela manhã e tal. Uma parada de um. Macarrão com franguinho? Pesado, Tipo, pra. Pô, de manhã, mano. Pô, de manhã. E mancha, mas era de tarde pra gente, pô. Era de tarde pra gente. Pô, era de manhã em Manchester. Falando de Ronaldinho Gaúcho, fuso horário, meia-noite, na minha hora. Mas aí, a fase de grupos da Libertadores, vocês estão percebendo que acaba em maio, né? Em maio, o último jogo do Bahia da fase de grupos da Libertadores. Agosto? Segunda fase? Tem que só olhar. Depois da Copa do Mundo de Clubes. Tem que olhar. Só depois da Copa do Mundo deve ser em agosto. Deve ser em agosto. Aí vai ter o sorteio. Tem que olhar. Já tem data com certeza de tudo isso. Pote 1 e pote 2, né? Os primeiros num pote, os segundos no outro. Aí vem o jogo contra o São Paulo e depois a gente ia parar, ia ficar aqui 12 dias tranquilinho. Aqui, né? Mas tem a Copa do Nordeste. Então não para, data FIFA, inclusive. Teve até alguém, Yuri, que falou assim: o Confiança e o Náutico deve ter um brasileiro no meio e tal. Acabou que não teve, né? A CBF data FIFA. Colados ali na data FIFA. E o Bahia vai ter aí uma. Mas tem uma coisa aí que o Rogério vai gostar pelo menos. Ele vai ganhar 5 dias aí do jogo do Náutico. Que ele pode, inclusive. Mas ele vai falar que os outros tiveram 12. Ele pode, inclusive, nem usar ninguém nesse jogo do Náutico. Porque, um exemplo, se o Bahia ganha do Confiança. Eu acho que não vai usar ninguém aqui, ó. Não, porque o exemplo. O jogo fora, né? Mas, o exemplo, se o Bahia ganha do Confiança e carimba já a primeira colocação do grupo. Né? Tipo, o jogo do Náutico mesmo sendo em casa. Eu acho que ele vai fazer assim, ó. Eu vou levar pro Confiança pra poupar. Se eu vencer mesmo poupando, o Náutico também vai rodar e eu vou poupar também contra o Náutico. Que não tem minutagem aí. Mas apesar de ser uma viagem tranquila, né? 4 horas de relógio. O Bahia não deve nem ir de ônibus, o Bahia deve ir de avião e tudo, né? Aí é 1 hora de voo daqui pra Recife. Não, é Aracaju. Aracaju, o avião não dá tempo nem passar o carrinho de lá. O piloto nem fala.
Ele vai, pô. Tripulação 10 mil pés. Tripulação aí preparar pra desliga pouso. o interfone, aí ele pega de volta e tripulação preparar para pouso. Pô, meu irmão. A verdade é que as duas da Copa do Nordeste não tem que ir com o elenco principal. Mas não vai com o elenco principal, Eric. Eu acho que vai rolar. Não Vai vai, rolar. não vai. 4 dias ali do jogo do São Paulo, que é em casa, para o jogo em Aracaju. Não vai. Depois do jogo do Náutico aqui. 3 dias. Olha o que vai acontecer. Jogo sábado. Esse elenco vai ter folga domingo, segunda, terça. Se duvidar, em quarta. E aí volta pra se preparar pra partida contra o Náutico. Aqui vai botar um mesclado e depois pega o Bragantino. 5 dias pro Bragantino fora. Vai dar uns 3, 4 dias de folga Viaja depois do na São Paulo. quarta, domingo folga, treina segunda e terça, viaja na quarta. Imagino que vai ser essa aí. E provavelmente treina quarta pela manhã e viaja à tarde. Aí quinta enfrenta o Bragantino. Lá no... Como é o nome do estádio agora? Não que eu tava sei. vendo agora? Não sei. Não Inclusive é foi mais hoje, né? Nabi Abichedi, não. Foi lá hoje, né? Pode ter certeza que eu vou falar que eu tô aqui no Nabi Abichedi, porque disse que os caras imitaram, viu, na reforma. Vocês estão preparados para serem campeões da Libertadores? Não tô não, Miguel. Não tenho condição nenhuma. Pois é. E outra coisa, se a gente for pra final da Libertadores, você que é esse cara da logística, o Edgar Maba do canal do Puca é Yuri Santana. Procure ver, inclusive, as leis, pra gente não fazer merda lá. Porque, mano, eu não tenho maturidade pra ser campeão, não. Nenhuma. Eu não tenho maturidade pra ganhar a Copa do Brasil aqui, pô, dentro de casa. E esse voo não vai ser fretado, não, viu, Cadu? O Se qual? for fretado, é A Lima? fretado com o canal do porco. De MG volta tá de operando, Lima. né, Cário? Deixa eu fazer uma campanha aqui. Vai ganhar qualquer título. Qualquer um. No dia da festa, convida em Jacaré, pô. Na moral. Diga assim, ó. Alô, Francisco Vitor. O senhor foi convocado. Compareça aqui em meia hora. Vocês vão ver, pô, a bagaceira, viu? Ó, Inter e Bahia vai fazer o último jogo da fase de grupos para definir a colocação em primeiro lugar. Tá dizendo aqui o Tomara. Jefferson Carvalho. Pra isso, basta que o Bahia e o Inter vençam essa rodada, né? O Inter tem um jogo muito complicado. Jogar na casa do Atlético Nacional não é fácil. O estádio vai estar com certeza lotado. Torcida fanática, apaixonada do Atlético Nacional. Então não vai ser fácil. O Inter que vinha oscilando em desempenho. Deixa eu olhar como é que Perdeu o jogo agora pra partida contra o Corinthians, né? Tomou uma virada, chegou a virar, tomou 1x0, 2x1. Botou 1x0, né? Não, o Corinthians botou 1x0. Aí eles viraram pra 2x1, 2x1. e aí o Corinthians dele um sapé caiaiá no Inter. Yuri Alberto. E pelo que eu tava vendo, não assisti o jogo, claro, pelo que eu tava vendo nos comentários, não foi por causa da expulsão, não. O Corinthians melhorou mesmo, jogou mais do que o Internacional e virou merecidamente a partida. Então o Inter tem um jogo muito difícil, não poupou seus titulares, mas tomara. Eu torço muito que o Inter vença a partida e que a gente se resolva contra eles na última rodada, valendo a classificação do grupo. Ó, grupo F, Bahia líder com 7 pontos, 2 gols de saldo. O Inter é o segundo com 5 pontos. O Inter vai pegar o Atlético Nacional, que inclusive para o Atlético Nacional vale entrar no G2, né? Para o Atlético Nacional até vale pro entrar Inter, no G2. Pro Inter, exatamente. Pro Inter não é só classificar o Bahia, porque ele não se classifica. Independente se ele vencer, ele não se classifica, ele vai a 8. Ele se O Nacional mantém pode a 9. Exato. Ele pode. Imagine um grupo com Bahia indo a 10, o Atlético Nacional indo a 6, jogando contra o Bahia classificado, não, quase classificado, podendo ir a 9, e ele com 5 pontos. Virtualmente classificado, né? E ele com 5 pontos. Então a situação do Inter pode ficar muito complicada aí se ele não vencer essa partida contra o Atlético Nacional. Então o jogo não é importante só. Não, o jogo é importante pro próprio O jogo Internacional. é em Medellín. Então, assim, Medellín. o jogo é muito importante pro Internacional contra esse Atlético Nacional. Ainda bem que não é no mesmo dia, né? Ou é na quarta-feira? Dia 8. Deixa eu ver aqui. Tô com a 8 é tabela. quinta? Não, o Bahia joga quarta, o Inter joga na quinta. Então, no pronto. dia 8. Então a gente vai vencer o jogo com fé em Deus e na Aí quinta-feira vai estar torcendo. já joga uma pressão pro lado de lá, porque, tipo, se o Bahia ganha um jogo, o Inter entra em campo já sabendo, tipo, Os dois. se ele ganhar, ele tá ali com meio caminho Exato. andado, né? Ele cola no Bahia e vai brigar, como falaram aqui no chat, por essa liderança e tal. E tem um ponto também, né, da liderança que estão falando, tipo, do Bahia brigar por ela e tal, que é o seguinte: se o Bahia ganha um jogo do Nacional e depois o jogo com o Atlético Nacional o Bahia também ganha, eu acho que pode até já não ter nem... quer dizer, já jogar por empate com o Inter lá, né? Pra poder garantir o primeiro Porque o lugar. Bahia iria a 13, né? O Bahia iria a 13, o Inter pode ir no máximo aí. Cadê? O Inter hoje tem 5, né? São 3 jogos. Poderia ir a 14 ainda.
Hoje ele pode ir a 14, só que assim... Mas vai ser, o Bahia vai jogar pressão pro outro lado de qualquer jeito. Porque assim, o Bahia indo a 10, ou o Atlético sabe que tá eliminado se perder pro Inter, com o Bahia vencendo o jogo na quarta-feira, entra em campo sabendo que se eu perder eu tô eliminado, que eu não alcanço mais nenhum dos duas equipes. Mas só tem um porém. O Bahia ainda a 13, o Inter não chegaria a 14 porque tá contando o último jogo como empate, entendeu? Último jogo O Inter empate, não chegaria verdade. a 14. Eliminado não, praticamente eliminado, que o Inter iria a 8. Mas aí o Inter teria que fazer um ponto contra Nacional e contra Bahia para se classificar. Então o Atlético Nacional praticamente eliminado se acabar sendo derrotado para a equipe do Inter. E o Inter sabendo que se perder a partida também entra em uma situação muito complicada dentro do grupo. É porque assim, vai ser a quarta rodada, o Inter vencendo ele vai a 8, Aí o pega o Atlético Nacional Nacional fora. fica com 3 e só vai chegar a 9, né? É. Aí teria que torcer para o Inter dos dois jogos perder um e empatar o outro, né? Sendo que pega o Nacional Eu no acho que meio o do primeiro caminho. critério na Libertadores é o saldo de gols. é saldo. Mas eu falo isso, tipo, de torcer para perder um e empatar o outro, para ele ganhar os dois e conseguir tirar Tirar esse o saldo. saldo, entendeu? Se fosse confronto direto, ainda ficaria ruim, né? Que o Inter Também. venceu o Atlético por 3-0. Também, né? A outra partida do Inter é contra o Foi Nacional tipo fora. É o Nacional fora e termina com o Bahia em casa. O Inter e Atlético não foi 3x3, não? Não, o Internacional foi 3-3. O Inter ganhou de 3-0 do Atlético Nacional. Ah, tá. Foi o Nacional que abriu 3x0 e tomou O empate. Nacional tomou um empate, o único ponto nacional no grupo. Torcedor que tá ligado no canal do Pulco, vocês têm noção que a gente tá debatendo Libertadores? Debatendo- Em outros tempos a gente tava fazendo. Não só debatendo a Libertadores, fazendo conta para se classificar com 2 rodadas de antecedência. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Tranquilíssimo. Em outros momentos a gente tava fazendo. Conta para não subir. salvar e para se salvar. Bahia ganha aqui, o Santos perde ou empata aqui. Ó, Imagina. tipo, pô, ainda bem que o Mirassol não ganhou. que não... Não, irmão, a gente tá aqui ó, para o alto e avante, pô, e tal. Mas aí, Yuri, o Bahia poderia até também o Rogério poupar, né, nesse jogo do Inter, se ele consegue essa classificação e quem sabe consegue o primeiro lugar. Eu acho que se o Bahia se classificar, Em primeiro, carimbou contra o Nacional lá, o jogo de Medellín. eu acho que o Bahia poupa contra o Medellín. Classificando? Não poupa de poupar todo mundo, de dar 11. Não, acho que dá uma mesclada, dá uma variada e vai pro Inter pra ganhar e decidir a primeira Tipo, é colocação. pra da tirar, tabela. irmão. Vou tirar um brasileiro que pode crescer lá na frente. Ou então vou disputar minha primeira posição com o Inter lá. A gente briga aqui porque o Inter vencendo os 2 jogos, vai a 11, né? 8 vai a 11 e a gente teria 10, imaginando que a gente ganhe do Nacional e perca a partida contra o Atlético. O Inter vai na frente com 1 ponto do Bahia. E aí eu acho que o Bahia vai pra Porto Alegre pra vencer o Inter e levar a classificação. Eu acho que se for pra poupar, acho que o Rogério vai preferir poupar contra o Atlético Nacional do que contra o Inter. Mas claro, suposição. Porque Ele Libertadores eu acho que ele vai Ele pro tem, 100% ele tem um com Grêmio isso. pela manhã que não sei a princípio ali qual vai ser a realidade dele. Né? Eu O acho Grêmio que é depois do Bavi? Depois do... Consegue jogar na tela de novo? Fácil, a tabela? Aquela tabela? E dá uma respirada, olha lá. Não, depois do Paysandu. Depois do Paysandu que ele deve poupar. Então, o brasileiro, a verdade é que o brasileiro tem uma tranquilidade boa pra ele, né? De tipo assim, ganhei E outro 3 ponto. partidas Vamos lá, seguidas. outro ponto aqui, baseado no que você tá falando, inclusive, ó. Se ele ganha do Nacional, ele vai pro jogo Flamengo, né? E tem o Atlético Nacional fora. Se acontecer de uma derrota do Inter e ele ganhar do Nacional, ele abre 4 pontos do Atlético Nacional. Ele pouparia por conta do Bavi de domingo? Ele ganhando do Nacional, Ele ganhando do Nacional. Ele poupa. E o Inter perdendo pro Atlético Nacional. o Nacional ganhando. Isso. O Nacional vai a 6, o Inter tá com 5, ele abre 4 pontos do Atlético Nacional e 5 pontos do Inter. Ele pouparia em Medellín por conta do Bavi? Difícil, tá, velho? Difícil. Porque ele aprendeu que também... o clássico aqui, meu irmão, ele não tem que... Só que, de só poupar que lembra mais que ele agora. falou, os 2 últimos jogos são fora de casa e Sim. difíceis de se pontuar. Não sei se ele vai abrir mão não, viu, velho? Não sei. A verdade é que a gente tá conjecturando aqui, ou Inter ou Nacional com ele pouparia, eu acho que ele não vai poupar nenhum dos dois. Um exemplo, daqui a pouco ele Nenhum pode dos dois. poupar contra Eu o acho- Flamengo. eu acho que ele só poupa contra o Inter se o Bahia tiver Classificado, garantido em primeiro. em primeiro, E né? olhe lá, porque ainda a ordem dos primeiros colocados, pensando em É a próxima pontuação fase, geral? também é a pontuação geral. Hoje o Bahia é o 3º colocado geral da fase de grupos da Libertadores. Mas não Então, tem sorteio, não? Tem sorteio. Tem Sim. sorteio, mas Seria o que? depois, Mando de eu acho que é campo, depois alguma na... Na reta final do quartas terem um mando e de tal, campo. E tal, exato. entendi. O Bahia vai ter um mando de campo nessa competição. E a galera tá falando Pessoal, assim, foco na Libertadores, não poupa. A gente bem sabe, baseado até também no que o Rogério respondeu na coletiva, quando ele falou, pô, a gente lutou tanto pra conseguir uma vaga na Libertadores,
que não dá para abrir mão agora, né? Então, assim, o Bahia tá vivendo o processo ali de Libertadores, né? O Bahia tem jogado de forma espetacular na competição, né?